Resultado que dá moral para o Santos nessa continuidade de Campeonato Brasileiro. Venceu o Flamengo, líder do campeonato e para muitos o melhor elenco, quem tá jogando melhor, inclusive, dá muita moral. Além dos 3 pontos que vem, né? Mas vencer e ainda com o gol do Neymar nessa volta, depois de muito tempo longe, renova, teve o lance da mão, ficou suspenso contra o Fortaleza, a volta do Neymar e ele comandar o time ofensivamente, ainda fazer o gol da vitória contra o Flamengo, isso dá muita moral, dá confiança para uma sequência de campeonato. Então vamos falar um pouquinho desse jogo, tanto da parte do Santos, do Neymar, claro, mas também do Flamengo, do Felipe Luiz, das escolhas, enfim, tudo que envolveu esse jogo. Antes disso, claro, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, por favor, e mande para todos os amigos, né? Bota aí nos seus grupos, enfim, todo mundo que gosta dos meus comentários, dá essa força, dá essa moral pro Fala Conrado, beleza? E deixa aí nos seus comentários o que você tá achando do canal, se tiver sugestões de vídeos e também desse aqui. Tudo que eu vou falar agora, pode discordar à vontade, pode ver em todos os vídeos, eu respondo todo mundo, pode olhar aí, respondo todo mundo, a não ser que você seja mal educado e não, enfim, não mereça, né, ser respondido, mas discordou, falou de boa, eu tô conversando com todo mundo, beleza? Então vamos falar desse jogo, que tinha o Flamengo como favorito, é verdade, o jogo demonstrou isso. No geral, já adiantando, o Flamengo foi melhor, o Flamengo teve mais a bola, bateu 70% de posse de bola, em vários momentos do jogo terminou assim também, né, perto ali de 70% de posse de bola, e conseguiu ficar no campo de ataque, né, o Flamengo é um time que pressiona muito o tempo todo, até pelas escolhas do Felipe Luiz, teve a questão do Pedro aí que passou, né, que envolveu várias coisas, né? Mas antes, quando ele não jogava, tinha essa questão física, a questão de não pressiona tanto contra outros, como é o caso do Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo, enfim, é um time que está sempre mordendo ali e roubava a bola muitas vezes, né? Então ficou mais com a bola, mas não criou tanto assim. Essa que é a questão. Se você pegar o jogo, o Brasão, claro, fez uma ou outra defesa, o Flamengo criou alguns lances, mas não correspondente ao domínio que teve na partida. O domínio, no caso, de ter a posse de bola e conseguir ficar no campo de ataque, né? Evitar que o Santos saísse, enfim. Não correspondeu isso, né? Na questão das finalizações, das jogadas perigosas, o jogo foi até parelho. E aí teve um Neymar voltando, mostrando por que é Neymar, por que é gênio. Não sei por que as pessoas insistem. Tem gente que tem uma dificuldade de aceitar que o Neymar é um gênio, um craque, um ídolo mundial. Não adianta você ir contra a realidade. Não seja um negacionista da bola. Você conhece aí alguém, algum negacionista da bola? Manda aí pro seu amigo negacionista da bola. O que acontece é que ele teve uma lesão muito séria. Que eu vou falar disso aqui rapidinho, né? LCA, né? Ligamento cruzado anterior, mais menisco, ficou muito tempo fora. E essas lesões na volta são esperadas. Era padrão, já sabia que isso ia acontecer porque elas acontecem. E aí quando ele está lesionado, vem os urubus, né? Os urubus adoram quando alguém está para baixo, está ali lesionado e falam muito mal. Mas aí ele voltando, quando ele está em campo, ele ajuda bastante. Foi o que aconteceu, várias jogadas perigosas que ele criava, era passe aqui, passe ali, um drible, cavava uma falta, enfim, sempre quando pegava a bola gerando algum tipo de perigo, ele conseguiu o gol, né? Mas para falar um pouco mais do jogo, agora até um pouco pelo lado do Flamengo, de novo, é um time que tem muita posse, pressiona muito, dá para ver que é o modelo de jogo que o técnico quer, mas está faltando, não é só uma efetividade no ataque, está faltando jogadores mais decisivos ali, né? E aí passa muito você não ter o Pedro. Aqui eu não estou falando que ele não tem culpa, obviamente. Se o cara não está treinando, não está se esforçando, está dando migué, foi afastado, isso é indiscutível. Mas seria bom para o Flamengo ter alguém para chegar junto e trazer o Pedro de volta, porque o Pedro é muito acima de todos que estão jogando ali, né? É um cara que tem essa facilidade de fazer gol e o Flamengo está precisando disso, né? Muita gente que circula, muita gente que cisca, passa, dá opção, mas está faltando o definidor, o diferente ali na frente, né? E aí o Flamengo está tendo essas dificuldades, mesmo tendo a bola, mas não está conseguindo, né, passar pela defesa adversária. Foi, pelo menos no caso ontem contra o Santos, que teve muito mérito, né? E aí um elogio ao Kleber Xavier, que utilizou bem essa parada, e nem todo técnico gosta, viu, dessas paradas. Eu costumo brincar que tem técnico que fica assim, horrorizado. Ih, meu Deus, agora eu vou ter um monte de tempo para treinar. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque quando perde, quando volta, pode ver as coletivas aí dos times que perderam. A pergunta já e nesse tempo que ficou sem treinar, foi bom para quê? A torcedor já fala, ih, ficou um mês sem treinar, ficou um mês treinando, para chegar e apresentar esse futebol pior ainda, o time regrediu, então bota uma pressão grande no treinador. Mas não foi o caso do Santos, que utilizou muito bem
Não é fácil marcar esse Flamengo. Falei do lado do time carioca, né, que está com muita posse de bola, mas não está criando tanto, mas tem que ter mérito para se defender do outro lado, né? Então, a linha de 4 ali que o Kleber Xavier firmou, o Escobar, o argentino, lateral esquerdo, indo para o lado direito, indo bem na lateral direita, né? Muito bom jogador, sólido defensivamente, tem uma energia muito grande, né? Ele está sempre chegando duro para dividir, não para de correr o tempo todo, isso contagia os companheiros que estão perto. Firmou bem a zaga, fez escolhas difíceis, mas firmou ali o Basso pelo lado direito e o Luan Pérez, que está muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. E o Souza, ganhando chance, garoto, subindo da base, garoto da Vila e indo muito bem. Quem conhece ele desde a base sabe que geralmente é na parte ofensiva, né? Chega na linha de fundo, é tabela, é drible, é muita força no arranque e às vezes pode gerar uma preocupação dessa parte defensiva, mas ele foi muito bem ontem, especificamente nessa parte defensiva, né? Um ataque do Flamengo que tem o Wesley subindo o tempo todo para ajudar Luiz Araújo, o Plata cai por ali, Bruno Henrique, Arrascaeta, já que esse ataque do Flamengo é muito móvel e ele se posicionou muito bem durante toda a partida e quando ele precisou ir no mano a mano, enfim, subiu uma bola de cabeça, enfim, teve muito bem defensivamente o Souza, mais um grande acerto aí do Kleber Xavier e claro, o mérito do Santos de revelar mais um jogador e do próprio de não sentir essa pressão de jogar no profissional. Então o Santos ganha essa opção na lateral esquerda, já tinha o Escobar que está jogando na direita, mas tem esse Souza forte, brigando aí para ser titular e pelo visto vai ser titular. E aí um time que teve que se defender muito, né? O Guilherme voltando, sendo muito sacrificado, voltando na esquerda para fazer essa ajuda do Souza, por um lado, do outro lado o Barreal, né? Voltando muito para ajudar o Escobar. Por dentro, Zé Rafael ganhando mais tempo, mais minutos, tem uma expectativa grande do Zé Rafael voltar a jogar o que já jogou no Palmeiras, teve uma lesão, acho que aos poucos ele está melhorando, então tem uma expectativa do Santos melhorar também nessa fase do campo, ele jogou do lado do Rincon do venezuelano. Aí o Neymar solto, junto com o David Washington lá na frente. E aí, como o Flamengo teve mais a bola, o Santos teve poucas oportunidades, às vezes com dificuldade para sair, perdia a bola rápido, ou então saía, tinha pouca gente na frente, que é muito mérito do que o Flamengo faz de melhor. Mas uma ou outra escapada, quando teve, o Neymar sempre dando um passe inteligente, dando um drible, sofrendo uma falta, assim, pegou poucas vezes na bola, mas quando pegava, ele ia muito bem, né? Não é à toa que ele é gênio. Então, tem os negacionistas da bola, como eu já brinquei, querem ficar não sei por que a galera não gosta. Na verdade, eu sei um pouquinho, né? Mas enfim, tem gente que quer fugir do óbvio, né? E aí, além de tudo, fez um golaço, né? Na jogada do Guilherme, uma roubada de bola ali no meio-campo, fecham ali no Arrascaeta por dentro. O próprio Guilherme, né? Desvia o passe, recebe na frente, cruza rasteiro. E aí o Neymar faz o que a gente sabe, né? De costas, tira um, tira outro, chuta, faz o gol para a vitória do Santos. Vitória muito importante, que dá uma moral para a continuidade. Aí você pensando do Santos, além dessa confiança que ganha, o Roleiser vai voltar, né? Estava suspenso para esse jogo. Provavelmente vai jogar, vai ser titular no lugar do Barreal. E aí o Santos ganha esse lado direito mais forte, que geralmente cai muito pelo lado esquerdo, não tem como, você tem o Neymar por ali, o Guilherme, o Souza, enfim. Às vezes fica muito atacando pelo lado esquerdo, né? E tendo o Rolês ali pela direita, vai ser mais um cara para armar, pensar um jogo, mais um cara que gosta de decidir, de tentar um lance diferente, para dividir um pouco das responsabilidades com o Neymar, né? Tem o chute de fora da área e aí vindo por dentro, deixando essa lateral, que aí, de repente, pode ser o problema de ter um Escobar por ali, né? Ser o canhoto, que já não é o maior forte dele, o lado ofensivo, e ainda um canhoto jogando na direita, tendo um Roleiser que deixa esse corredor para ultrapassagem, é a oportunidade para o Igor Vinícius, que veio do São Paulo, foi contratado, tá? O time, assim, tá desenhado para as características do Igor Vinícius, mas ele tem que entrar e jogar bem, porque é um cara de muita ultrapassagem. No amistoso, contra a Desportiva Ferroviária, eu comentei esse jogo pelo canal Gold, o Roleiser e ele entraram no segundo tempo e foram bem. Já mostraram um certo entrosamento, tabelinha, aparecendo na frente, toque por cima do Roleiser. É claro que o adversário era fraco, né? Mas acho que já foi uma boa primeira impressão. Então, eu acho que o Igor Vinícius pode entrar nesse time. Vamos ver quem jogaria do lado esquerdo. De repente, o Souza revezando ali com o Escobar. Enfim, mas o Igor Vinícius tem que entrar e dar conta do recado. E no meio ainda tem o Ilharão, que ontem já entrou, fez a estreia, entrou ali no final só para segurar, mas ótimo jogador, foi bem na Grécia, foi campeão de Copa lá, antes Fenerbahçe, muito bem no Flamengo, acho que é um cara que pode agregar bastante, deve tomar a vaga do Tomás Rincon, na minha opinião, quando ele estiver bem fisicamente. Então é um Santos que vai crescendo, cara, e você vai vendo alternativas ali no time titular, e com o Neymar bem, né, se não se lesionar, se Deus quiser, aí muda muito o patamar, né, o Santos começa a pensar um pouco diferente
no campeonato. Sobre o Flamengo, né? Mais um pouco, eu falei dessa dificuldade ofensiva. No final das contas, aí você afasta o Pedro, tudo bem, questões disciplinares, acho que a gente não precisa nem discutir isso. Mas aí você pensa nas contratações, né? E o Flamengo, quando sai o Gabigol, vai lá e contrata o Juninho, jogador de 28 anos, estava no Azerbaijão, no Karabag, que foi muito falado, que o Felipe Luiz gostou dessa contratação, das características, enfim, é um cara que tem muita força física. Eu até brinquei na internet, ele dificilmente ficaria em último no GPS, que foi a crítica que ele fez ao Pedro, deve até liderar um cavalo fisicamente, mas tecnicamente ele está abaixo do Flamengo, essa que é a minha opinião. Então, o Flamengo, o próprio Felipe Luiz não confia muito nele, bota lá mais para o final, mas era a única opção de centroavante. A boa notícia foi a ótima entrada do Wallace mais uma vez, o garoto que joga ali no ataque, pode jogar de meia, aberto por dentro, tem muita personalidade, né? Chega, dá chapéu, dá toque de calcanhar, ele fez uma jogada maravilhosa ali na esquerda para cima do lado direito do Santos, veio o Pituca, ele deu um giro por cima da bola, quase entra na área com tudo, ele acabou se desequilibrando, enfim, o moleque tá pedindo mais minutos, eu acho que deve ganhar. O Bruno Henrique acabou sendo suspenso, na minha opinião o Brazão forçou ali, né? Foi no pé dele um pouquinho depois, o Bruno Henrique não foi em cima do Brazão, o Brazão dá uma simulada, acaba cavando um amarelo e aí o Bruno Henrique está suspenso contra o Fla-Flu, então de repente o Alacian pode entrar já no próximo jogo. Então, esse jeito de jogar do Flamengo, assim, acho que não tem certo e errado. Pelo contrário, acho que tem dando certo, mas eu acho que você pressiona tanto, você se esgota tanto fisicamente, você fica o tempo todo lá em cima, você não deixa o adversário sair, que ao mesmo tempo você também não consegue encontrar muito espaço, né, na defesa do adversário. O time não consegue se empolgar com o adversário para sair e você achar uma brecha atrás. Eu acho que de repente o Felipe Luiz pode começar a pensar, segurar em alguns momentos do jogo, para, enfim, ter essa pressão em certos momentos e em outros não. Espera um pouquinho pro outro time sair, até para você respirar um pouquinho mais e ir lá jogar. Outra questão também, como eu falei, o Arrascaeta errou o passe, e aí já muita gente, mas o Arrascaeta errou o passe contra o Bahia. Eu não entendo porque em certos momentos, dependendo do time, eu acho que até pelo discurso do Felipe Luiz, o jeito do time jogar, ficam pegando no pé do cara mais talentoso, só porque o cara é mais lento. O Flamengo toma 4 gols contra o Bahia, só o dele, que é culpa de falta de intensidade, e os outros. Quando o Luiz Araújo errou, por que ele tem intensidade? Quando o Pulgar faz gol contra, enfim. Não consigo entender isso. Claro que ele errou um passe, mas o Jorginho ontem errou alguns passes, só que não saiu gol. E digo mais, a jogada mais genial do Santos e Flamengo não foi do Neymar ontem. A jogada mais genial do Santos e Flamengo foi o passe do Arrascaeta para o Plata, que não conseguiu fazer o gol. Tentou uma cavada e errou o alvo, porque não é fazedor de gols o Plata, né? Ele não é a principal característica. Quando o Arrascaeta recebe de costas, ele já tinha participado na tabela antes, né? Uma triangulação bonita ali do Flamengo. Ele traz, não é só um passe de calcanhar, tá? Ou letra. Ele traz com o pé direito, rápido e com o esquerdo, ele dá um calcanhar, deixando o cara lá dentro da área em ótimas condições. É um nível muito acima, né, para um jogador fazer, no caso o Arrascaeta. E se o Plata faz o gol, ele ia ser lembrado como merecia, né? Aí não faz o gol, tem essa dificuldade, fica faltando o cara que bota a bola para dentro, aí erra um passe lá, toma um gol, não tem mais intensidade, o Arrascaeta não dá. Gente, o Arrascaeta é artilheiro do campeonato, vários golaços. O problema não tá no Arrascaeta. Me ouça, o problema não tá no Arrascaeta. Mas é isso, vamos ver como é que vai ser a sequência. Eu tô com a expectativa boa para esse Santos, claro que depende do Neymar estar em campo. E aí tem que ter uma Neymar dependência mesmo. É bom até o Neymar, né? Vai ficar dependendo de bagre, de perna de pau. É bom depender de cara que é craque, tem de onde tirar, que é o caso. Então é um início assim animador de trabalho do Kleber Xavier, de muita organização. Claro que contra outros times o Santos vai precisar jogar mais, né? E também se defender bem, se defender bem. Porque quando você está atacando com muita gente é outra forma de se defender, né? Quando o seu principal foco é se defender depois de sair no contra-ataque, né? Enfim, de repente pode ser um pouquinho mais fácil. Vamos ver se o Santos consegue manter, né, esse nível, esse padrão de atuações daqui para frente. Mas eu achei uma excelente notícia para o Santos. Eu acho que para quem gosta de futebol, esse gol do Neymar, ver ele bem, jogando 90 minutos, inclusive, foi bom demais. Vamos ver a sequência, tanto de Santos quanto de Flamengo. Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa aí seu like e também seu comentário. Pode discordar à vontade que eu vou responder. Beleza? Valeu, abraço.